Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um momento de escola bíblica e queremos lhe convidar para estar conosco nesses momentos pequenos que vamos aqui passar nessa EBD no lar. E hoje vamos aqui abordar o tema, as pedras clamarão, não é? Também vamos aqui falar sobre a palavra do Senhor não pode parar e o trabalho dos escribas. E queremos convidar você para você curtir, comentar e compartilhar esta EBD online. Amados, nós vamos ler a nossa leitura temática, se encontra em Lucas 19:40. Ao que ele respondeu: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. E a nossa introdução diz: ao tempo do povo de Israel, havia duas pedras pelas quais se consultava a Deus, pela qual Deus também falava, era o Tumim e o Urim. Por aquela o consultante falava a Deus e por esta ele respondia. No contexto de Israel, o sumo sacerdote usava uma placa peitoral que continha 12 pedras, e nessas pedras estava escrita o nome das 12 tribos de Israel e também o alfabeto hebraico. E quando o sumo sacerdote consultava a Deus, o Senhor falava pelo Urim, que era as pedras com as letras brilhava, e o Tumim formava a frase aonde Deus falava com o povo por esta placa, aonde o povo era abençoado com a palavra de Deus. Deus nunca deixou de comunicar-se com seus filhos, e nesse contexto de Israel ele falava desta forma. Também aqui vamos ver, a nossa aula tem como objetivo, não é, explicar a expressão de Jesus: as pedras clamarão, com o cumprimento da profecia bíblica. Queridos, a palavra, quando ela é proferida por Deus, ela tem um tríplice trabalho, aonde ela edifica, ela exorta e ela consola. Então, quando o homem ele escuta a palavra de Deus, ele vai ser abençoado, ele vai desfrutar dos cuidados de Deus. Mas se ele também não obedecer esta palavra, ela vai resultar em consequência. E é sobre isso que vamos aqui externar com o tema, as pedras clamarão. E em cima do tópico primeiro, as pedras clamarão, significa que o nome do Senhor deve ser glorificado. Se as coisas que têm vida não glorificar, as coisas inanimadas irão glorificar a sua soberania. Então vejam por que Cristo expressou: se eles se calarem, as pedras clamarão. Como eu disse, a palavra de Deus, ela tem tríplice, não é, trabalho. Ela tanto edifica, como exorta, como consola. E quando o homem não quer dar ênfase à sua criação, vai dar ênfase. Então, amados, aqui nós vamos ver no tópico primeiro essa expressão, as pedras clamarão. No estudo de profecias em que estamos trazendo, é notório que Deus sempre levantou homens e mulheres para serem arautos. Houve momentos em que a voz de muitas profecias foram silenciadas. Em Mateus 13, menciona: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas,
Mateus 23 também diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias. Então nós vamos ver que Deus, em meio à turbulência de Israel, em não querer ouvir a voz profética, o Senhor nunca deixou de enviar homens que transmitisse a sua palavra. E nos tempos de Cristo, ele denuncia que Jerusalém não acatava, não ouvia, não obedecia os mandamentos, a palavra do Senhor. E nesse cenário, o Senhor, ele adverte que mais na frente, a profecia que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. Ou seja, amado, quando nós não escutamos a voz de Deus, nós perdemos a correção, nós perdemos a exortação, nós perdemos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. E foi isso que aconteceu no cenário de Jerusalém, porque o Senhor enviou profetas, Deus enviou o próprio Cristo, e mesmo assim o cenário não era tão favorável, porque a nação, o povo, não queria atentar para a voz de Deus. E aqui também nós vamos ver em Lucas 3, 8, a parte B, João disse: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Ou seja, o povo disse que tinha por pai Abraão, e João testificou que até das pedras o Senhor poderia levantar filhos de Abraão. E filhos aqui no hebraico é banim, pedra. E Cristo queria que o povo fosse, no hebraico, abanim, filhos de posição. Então, para eles se achavam que eram filhos, mas estavam fora da vontade de Deus. E como o Senhor, ele é onisciente, onipotente, onipresente e imutável, ele pode fazer todas as coisas. Quando o homem não dá ênfase quem é Deus, a criação de Deus vai dar. Como aqui eu disse que as pedras clamarão, significa glorificar o nome do Senhor. Quando as coisas que têm vida não glorifica, a criação de Deus vai glorificar. Então aqui João também chama a atenção da nação de Israel, para que pudesse desfrutar da profecia oriunda da parte de Deus. E João chama o povo ao arrependimento. João diz: produzam fruto digno de arrependimento, porque o povo, os escribas, fariseus, saduceus, eram apenas legalistas, achavam que estavam agradando, mas que davam só ênfase em seus rituais. Para ele, a sua tradição era mais forte do que o Pentateuco, do que a Torá. E aí Cristo e João também menciona que até destas pedras o Senhor pode levantar filhos como de Abraão. Então aqui nós vemos que as pedras clamarão quando as coisas que têm vida não dê ênfase à vontade de Deus, à palavra de Deus, porque o Senhor trouxe as profecias para beneficiar a sua criação, para abençoar cada um de nós. Também aqui a lição ensina, aqui em Isaías 51, 2: olhe para Abraão, seu pai, e Sara, que lhe deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas e eu o abençoei e o tornei muitos. Então, a vontade de Deus era levantar uma nação
E essa nação, ela veio do patriarca, do pai da fé, não é? Abraão. E o povo de Israel tinha que atentar para o que Deus tinha feito na vida de Abraão. Isso era suficiente para que eles pudessem crer, obedecer, não é? E ter por pai realmente, não é, o Deus de Israel, aonde as bênçãos seriam proferidas para as suas vidas. E aqui a lição ainda menciona que qualquer do seu povo que venha deixar de o anunciar, as pedras darão testemunho. Porque, amado, quando o povo de Deus não acreditava, a palavra se cumpria. E quando se cumpria, era o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Em Lucas 21:6 diz assim: Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito, não é, de Roma, destruiu o templo de Jerusalém. Então veja, amado, quando a nação não escuta a palavra de Deus, as pedras vão clamar devido à desobediência, e a palavra de Deus vai se cumprir na íntegra. Também no ano 587 a.C., Nabucodonosor destruiu o templo. Então vejam que a palavra de Deus dita, ela é poderosa para fazer segundo a vontade de Deus. Cabia agora a nação de Israel se colocar na posição, e com isto eles iriam desfrutar das bênçãos do Senhor. Aprendemos aqui que nós fomos feitos para a glória de Deus. Não podemos desprezar a soberania, a deidade, não é? Que Deus se manifestou e que Ele quer que nós possamos entender que para sermos felizes, nós temos que entender a vontade do Senhor. E aqui também nós colocamos, amados, para a nossa vida, a palavra de Deus, aonde ela traz alimento, ela traz refúgio, segurança. E nós, como igreja, nós não podemos deixar de proclamar esta palavra, porque temos inúmeros testemunhos, não é, do Velho Testamento, Novo Testamento, e Deus tem se manifestado sobre a sua igreja no século 21 moderno. Também aqui vamos ver, amados, que quando o povo ele não queria crer, como o Senhor disse que as pedras clamarão, quando Cristo foi crucificado, muitos não creram que ele era o Filho de Deus, e a criação de Deus testificou. O sol escureceu, não é, na morte de Cristo, a terra se abriu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e daí a criação de Deus clamou a glória de Deus. Então vejam a importância de nós crermos nesta palavra, e enquanto nós tivermos oportunidade, não deixar de glorificar, exaltar o nome do Senhor. Também vamos aqui para o tópico 2. A palavra do Senhor não pode parar. E aqui a lição ensina-nos que no século XIX levantou-se uma escola de autocrítica. Essa escola pegou a Bíblia Sagrada e colocou de cabeça para baixo, ou seja, refizeram a Bíblia, porque eles queriam ouvir não o que a Bíblia dizia, e sim o que eles queriam que a Bíblia falasse. Ou seja, fizeram uma exegese do texto, não uma exegese, que é ouvir o que a Bíblia está falando. E aqui ensina-nos, mesmo quando o homem não quer ouvir a palavra de Deus, a natureza, a criação vai testificar
que só o Senhor é Deus. Aqui nós vemos que no contexto bíblico a palavra foi muito perseguida, os profetas, não é? Mas Deus nunca deixou de falar com a humanidade, porque o amor de Deus supera todas as coisas. Então ele age com misericórdia, ele não age como o homem merece, mas ele age segundo a sua vontade. Também aqui vamos ver que nesse século XIX também levantou-se outra ciência chamada arqueologia. E o que é arqueologia? É o estudo dos restos de materiais relacionados, direto ou indireto, com os relatos bíblicos e com a história da religião judaica cristã. Isso surgiu no século XVI ao século XIX, e essa arqueologia trouxe benefício no contexto bíblico com relação aos estudos, aos achados, não é? E aqui menciona dezenas de nomes de cidades foram achadas, reis, localidade, indivíduos, as longas genealogias e outros detalhes que são mencionados. Então, no século XIX, a arqueologia também trouxe o benefício para que a palavra, para que o nome de Deus fosse proclamado. Também aqui nós vamos ver os achados da arqueologia, que é a pedra moabita, os papiros achados, os otracos de Lápis, o túmulo de Caifás, descoberto em 1990, o cilindro de Ciro feito de argila, dentre outras descobertas que comprovava a veracidade da palavra de Deus. Então aqui nós vemos que no contexto de Israel, Deus sempre levantou, não é, maneiras para que a sua palavra fosse testificada, dentre ela a arqueologia. Então veja que nós, igreja do século XXI, nós temos muitos amparados para não se calar. Em meio a dias difíceis que estamos vivendo, a palavra de Deus é a bússola para nossas vidas. A palavra de Deus é a bússola para a igreja, para fazer segundo a sua vontade. Amém, queridos? Também vamos ver no século XXI moderno o secularismo, o relativismo, o pós-modernismo que tem atacado, não é? Atacado a igreja, atacado a Bíblia, não é? Aonde para eles não querem viver segundo a palavra, não é? Querem ser liberais. Então hoje também nós temos alguns que não querem andar segundo a palavra, mas Deus levanta homens, não é? E mulheres remanescentes que vivem a sagrada palavra do Senhor sobre nossas vidas, aonde esta palavra traz à igreja os benefícios da promessa de Deus sobre nossas vidas. Também aqui nós colocamos Marcos 15:15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Ou seja, assim como essa escola de autocrítica levantou-se contra a Bíblia, não é? Nos tempos de Pilatos também ele mandou crucificar o mestre. E nos tempos de hoje nós temos essas seitas, esses grupos que também atacam a palavra do Senhor. Mas aqui Oséias 6:3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra.
Então, a palavra não pode parar, porque a Bíblia nos ensina a nós testificarmos em meio a oposições, em meio a conceitos, ideologias diferentes. Nós fomos chamados para ser luz, para abençoar vidas. Então aqui no tópico 3, ainda diz assim: quem deseja aprofundar nesse tema tão vasto, que deve ir a fundo, queridos, a base de cada crente, a base da igreja é a palavra de Deus. Se nós não atentarmos para essa palavra, como iremos vencer as adversidades que nós passamos, que você aí em sua casa, que nós como igreja, não possamos perder a oportunidade de aprender a palavra. Nesse momento de EBD online, sintetizada em poucos minutos, estamos aqui porque nós entendemos que Deus nos chamou para propagar a sua palavra. Como disse Oséias, que possamos conhecer e prosseguir em alimentarmos, em vivermos esta palavra. E no tópico 3, vamos ver o trabalho dos escribas. E aqui a lição ensina-nos que os escribas foram agentes de grande importância no contexto bíblico, porque eles conheciam o Pentateuco, ou a Torá, o livro da instrução, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os escribas, aqui diz a lição que eles eram conhecidos como contador, contavam literalmente o que o texto da Torá mencionava. Então vejam a importância dos escribas no contexto bíblico e traz para nós exemplo para que também nós possa desfrutar do conhecimento da palavra de Deus. E aqui diz que os escribas conheciam todo o Torá, tinha 400.945 palavras. Vejam que bênção! Os escribas, no seu contexto, conhecia todos os 5 livros da Bíblia, não é? Chamado Pentateuco ou Torá. Também aqui nós vamos ver, queridos, que essa Torá, ela foi traduzida para o grego no ano 285 a.C. Foram selecionados 6 sábios de cada uma das 12 tribos, formando 72 homens. No período de 70 dias, eles traduziram todo o Pentateuco e todos entre si concordaram e colocaram o nome de Septuaginta, ou seja, o hebraico traduzido para o grego. Vejam a importância no contexto de Israel, a Bíblia traduzida, não é, na língua grega, aonde alcançaria, não é, povos, línguas e nações. E isso nos ensina que se nós nos calarmos, as pedras clamarão, porque o nome do Senhor deve ser exaltado, glorificado. Também ainda nesses escribas, eles conheciam a palavra que estava no meio da Torá. E no meio da Torá era, amados, equivalente a 200.477 palavras. Veja que homens dedicados com a palavra de Deus. Também eles sabiam até a letra que estava no meio da Torá. Aonde aqui nós vamos ler Levítico 11:42. Olha só, queridos. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, que se arraste sobre o ventre. E a letra que estava no meio da Torá é Levítico 11:42.
como esses escribas eram, interessados com a palavra, com a letra, com a instrução de Deus. E nós, como igreja do século 21, nós temos esta preocupação, amado, de conhecer a palavra, Você já leu a Bíblia toda em sua casa? Conhece a palavra? Amados, é importante nós estarmos inseridos nesse contexto. Como é que vamos pregar, ensinar, ser luz, se nós não conhecemos? E aqui a lição traz esse despertamento para você que está em casa, para nós como igreja, aonde um dia vamos ser arrebatados e temos que influenciar. Temos que abençoar vidas com esta palavra. E aqui também vamos ver, amados, outro grupo de escribas chamados maçorretas. Quem eram esses? Eram escribas judeus que se dedicavam a preservar e cuidar das escrituras que constituía o Antigo Testamento. Então havia personagens que zelavam, que cuidavam, que amavam, esta Torá, esta palavra. Também aqui vamos ver que os escribas eram conhecidos como doutores e mestres. Eram homens que tinham grande influência no seu contexto social. Eram homens que davam, grande contribuição concernente à palavra. E aí o povo via ele como pessoas que representavam Deus. Então, amado, nós como igreja, nós não podemos nos calar. Temos que proclamar esta palavra num cenário conturbado. Mas Deus levantou a igreja, cada um de nós, para podermos representar e abençoar vidas. Ainda aqui menciona sobre os fariseus. 3 classes de escriba aqui também a lição menciona. Os fariseus eram membros de um grupo e obedeciam a Torá. Viviam no século 2, mas não mantinham contato com os pecadores. Eram opositores a Cristo Jesus. E Cristo o considerava como hipócrita. Eram, na época de Cristo, religiosos, mas era só aparência, não tinham conteúdo, eram mais a tradição do que a palavra, e esse não agradava a Deus. E hoje nós, como igreja, nós temos conteúdo ou somos apenas aparência? Temos que fazer a diferença em tempos tão difíceis. Também outra classe de escribas, os saduceus. No hebraico, Sedoquim, Biné, Saduquém. No grego, Sodocaios. Um grupo de judeus que discordava dos fariseus acerca da ressurreição e suas tradições orais. Também havia os essênios, um grupo que vivia afastado da sociedade, no deserto, concentrava-se em estudar a Torá, a escrita sagrada para os judeus. Eles observavam rigorosamente os mandamentos e obedeciam em muita disciplina. Amados, vejam no contexto da lição o que nós aprendemos. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão, porque Deus criou as coisas que têm vida para Ele ser glorificado. Mas quando Ele não é, a natureza, a sua criação vai glorificar. A importância da palavra não parar. Num cenário bíblico de perseguição, matança de profeta, Deus sempre levantou homens para proclamar sua palavra. E a importância de nós conhecermos a palavra, porque os escribas foram agentes de grande importância para o povo de Israel, para nós como igreja. Eles deram a sua vida para conservar a Torá, a palavra do Senhor, e com isso nós aprendemos que nós temos que crescer na graça e no conhecimento desta palavra. E para nós concluir,
vamos ler a nossa conclusão. Fizemos referência ao ato de mesmo, sendo tão perseguida a palavra do Senhor, jamais deixou de ser divulgada. Tivemos lamentáveis matanças dos profetas que Deus enviara. Tivemos o avanço da autocrítica, não é? E o Senhor levantou escribas para contribuir com a sua vontade, com a sua palavra. E para nós aqui concluir, eu coloquei aqui, amados, 2 textos importantes para nós como igreja do século 21. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então somos hoje proclamadores do Evangelho. Também em 2 Timóteo 2:15, Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que possamos ser boca de Deus, amados, no século 21, conturbado. Deus conta com você, com a sua família, com esta igreja, que possamos, em nome de Cristo, nos colocar na posição de adorador. Curta, comente e compartilhe essa EBD sintetizada em poucos minutos. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, queremos orar neste momento. Somos gratos pela Tua palavra, Deus, ensinada, ministrada aos nossos corações. Eu, neste momento, Pai, abençoo cada aluno, cada família, cada vida que está agora, Senhor, dando atenção à Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja, que possamos ser boca de Deus, agente de transformação, que possamos, Pai, mencionar a Tua palavra, não parar, Senhor, porque os dias são maus. Pai, nesta EBD online, que possamos continuar dando ênfase, aprendendo a Tua palavra. Desperte vida, Senhor, todo mal desapareça. Desperte a Tua igreja para ser boca de Deus, proclamadores da verdade que salva, cura e liberta. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.